TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que Deus abençoe a cada um que tem nos acompanhado sempre aqui no programa Janela do Céu. Que Deus possa abençoar grandemente a ti e a tua família, que possamos crescer juntos espiritualmente em Cristo Jesus, para podermos ser participantes das bodas do Cordeiro e estar com Cristo, naquele grande dia. Essa é a nossa esperança no Senhor, de que todos nós vamos fazer parte desse momento maravilhoso e glorioso da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para iniciarmos, irmãos, gostaria de compartilhar um pequeno trecho da palavra no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Então a luz, que é o nosso Senhor Jesus, o Verbo, aquele que dá sentido para a nossa vida, é Ele que vence as trevas, e que já venceu as trevas dentro do nosso coração, e que nos deu essa nova chance de estarmos junto dele e fazermos parte, desse grande plano do Senhor. E hoje nós estamos com a presença da nossa irmã Isabel Nunes, da cidade de Cachoeira do Sul, que vai falar um pouco da sua vida, da sua história, de como Deus a resgatou das trevas para a luz, assim como cada um de nós, Que nós possamos ser eternamente gratos, a esse grande favor do Senhor a cada um de nós. Tudo bem, irmã Isabel? Tudo bem. Seja bem-vinda, então, ao nosso programa, esse Amém. Momento de poder compartilhar. E a gente gostaria de saber um pouco da tua história, Como foi que você veio até a casa do Senhor? Como foi esse momento que Deus te resgatou? Amém. A minha vida com o Senhor começou em 2002, através da minha separação, que eu tinha 4 filhos, tenho 4 filhos. E no mês de agosto de 2002 eu vim a me separar. Aí eu creio assim que eu entrei numa depressão, embora no momento eu não discernisse, não sabia nem o que era uma depressão. Mas aí através de uma prima minha em outubro de 2002, ela pegou e disse que sabia um lugar, eu já tinha recorrido todos os outros lugares, eu tinha ido em cartomantes, e o Senhor foi tão tremendo que Ele não permitiu, que eu viesse me envolver com essas coisas, porque um dia eu cheguei levei R$10 comigo, e cheguei lá, era R$12. Aí eu cheguei no outro um dia, levei os R$12, cheguei lá, era R$20, e aquele disse para mim: vai embora que aqui não é o teu lugar. Aí o orgulho era tanto, de que eu passava a noite chorando e encharcava o travesseiro, chegando no outro dia de manhã eu levantava, lavava o rosto, e continuava tudo normal, assim, aquela vida normal, Aí um dia, assim, chegou que eu não aguentei, assim, aquilo já estava levando no limite. E eu conversei com uma prima minha, e eles nem sabiam fazer, desde de agosto até outubro, tanto os que conviviam ao meu redor, assim, só os filhos que sabiam em casa, os outros nem sabiam que eu já estava separada e que o marido já teria ido embora. Aí a minha prima disse, eu sei onde eu te levar num lugar bem bom, acho que tu vai gostar. E naquela época, assim, eu estava aceitando tudo, tudo que viesse eu aceitava. Era o último recurso. Sim, eu creio assim que já era o último ali, Aquela palavra que diz, se eu trocar nas vestes do Senhor, tenho certeza ali que eu serei curado. Eu tinha recorrido às outras coisas tudo. E a misericórdia do Senhor não permitiu que eu me envolvesse com outras coisas. Aí então ela me levou lá no tabernáculo, na rua Pinheiro Machado. E chegando lá, ela ficou me esperando e por lá de fora. E a irmã Maria Nunes, que eu creio que muitos dos irmãos conhecem, me atendeu numa terapia espiritual. E ela numa preocupação lá fora, me esperando se eu ia gostar ou não. Sim. E aí se cumpriu na minha vida o Mateus 11, 28, 29 e 30. Acho que eu saí de lá aliviada, deixei aquele fardo, aquela carga lá. E ela na rua preocupada me esperando. E aí gostou. Eu disse, mas amei,
Aí eu permaneci indo a alguns grupos. Naquela época, a dona Yolanda Lacerda tinha grupo no quartel, o irmão Rosa também, Sargento Rosa também, tinha grupo familiar no quartel e eu ia. Aí o senhor usava a irmã Rosane, que está aqui presente, né, para me chamar, para me convidar, para mim ir nos cultos, que na época era no cinema. Então a minha prima me encaminhou, disse: a Rosane, a Jane vai na igreja, né, e tu continua indo com ela na igreja. Aí eu tive 1, 2 vezes na igreja, mas eu não simpatizei com o apóstolo Sérgio Alves, né. Então cada vez que ela me chamava para ir, eu dizia: aquele homem que vai pregar? E ela dizia: é ele que é o pastor da igreja. Ah, não, o dia que não for ele, tu me chama, tu me convida. Mas o Senhor fez com que ela perseverasse, né? Que eu ia na minha tia, que era perto da casa dela, 2 casas antes era dela, né? E ela chegava do serviço de tardezinha, umas 6 horas por aí, dizia: vamos, Isabel, no culto hoje? E aí eu disse: vou ter que ir, né? Só para agradar ela, que era minha amiga desde os 14 anos, né? Eu vou ir só para agradar ela, né? Mas eu não tô afim de ir. Aí a gente ia, né? Aí o senhor foi trazendo, foi fazendo, convencendo, né? E aí eu comecei a participar dos outros grupos também, né? Quando ela podia ir, ela vinha. Quando ela não podia, vinha naquela época tinha as quintas-feiras, os treinamento para obreiros, eu creio, quinta-feira às 9 da manhã, e às 3 da tarde. Aí às vezes ela não podia vir às 9 da manhã, porque ela estava trabalhando, aí eu pegava e vinha sozinha, né? E às vezes a gente vinha à tarde, à noite nós frequentávamos todas as escolas, começava às 6, às 8 e às 10. Às vezes ela não podia ficar até às 10 por causa do marido dela, eu ficava. Depois no final o irmão Bolívar me levava em casa, porque o senhor sempre levantava alguém, pra assim, sabe? Ajudar. A irmã Vera Ibner também foi uma pessoa que muito me auxiliou nesse ministério, né? Mas muito mesmo, a gente ficava assim fazendo intercessões, orações também. O senhor usava ela para me mandar versículo, palavra, não só para mim, mas para muitos, né? Mas aí hoje eu vejo assim que era o Senhor, não era o A e o B e nem o C, não, ninguém tem mérito nenhum nisso, né? O Senhor, né, que fazia com que as pessoas viessem, está sempre ali me convidando, me chamando, né, para que eu viesse sempre estar na mesa hoje, né, com o Senhor. E você saiu daquele momento assim de tristeza, de tribulação, separada com 4 crianças, né, para criar. Como foi que tu foi saindo daquele poço, né, que quando a gente está nesse momento, a gente só enxerga escuridão, só enxerga a tristeza, né? Como foi que Deus foi te dando uma nova esperança? Porque eu creio assim que eu comecei a vir para a igreja, o Senhor usava os irmãos para me incentivar, né? E sempre tinha algum irmão que dizia assim: aquilo que tu está buscando, o Senhor vai te conceder. E a que eu estava buscando era a restauração do meu casamento, né? Então a pessoa vinha me dizia assim, não dizia abertamente, mas eu já tinha na minha mente que era isso: o meu marido vai voltar, Sim. Né? E aí aquilo que fazia que me motivava a perseverar. Então os irmãos vinham assim, dizia aquilo assim para mim, tanto é o Paulo Medeiros, um dos irmãos, né? A minha terapeuta era a Maria Helena Bordignon, a Sandra, a filha dela, Schroeder, não sei como é que é o meu sobrenome lá, a irmã Sandra. Comecei com a terapia com a irmã Sandra. Aí um dia eu sonhei que a irmã Maria Helena Bordignon estava me trocando as fraldas. Eu disse: ué, só que é isso? Aí passei para o irmão Sérgio, a partir de agora, então ela vai começar a fazer um discipulado contigo, ó, trocando fralda, dando uma madeira, né? Ela vai te discipular. E aí você foi crescendo, se alimentando da palavra. Mas sempre com aquela esperança daquilo que os irmãos passavam por mim e diziam, né? O que tu está buscando, o Senhor vai te conceder, o Senhor vai restaurar tua família, teu casamento, né? Foi aquilo que fez, hoje eu sei que foi o Senhor que fez com aquilo que eu viesse me manter na vida da igreja. Hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque tem um ditado que diz, né, que talvez essa circunstância exterior não mude, mas Deus está usando a circunstância exterior para mudar ou renovar o teu interior, né? Porque no momento que o Senhor renova o teu interior, ali tu já sente aquilo ali, tu não tem necessidade daquilo que é exterior. Só se Deus tiver um propósito com aquilo que é exterior. Fosse um propósito no meu casamento, mas caso contrário, tu já não sente mais aquela necessidade. Não tem mais aquela necessidade em si. Então eu vejo assim que tudo no Senhor é um propósito, né? E aí Deus assim sempre me auxiliou, né, em relação à criação dos meus filhos, porque na época o menor tinha 6 anos, o outro tinha 8, o outro 13 e a guria já tinha feito 15, né? Então eu vejo assim que me deu bastante preocupação foi o D13, né, com um rapaz com 13 anos, né, a maior preocupação dos pais hoje, né? Então na aborrecência, que nem diz, né? Ele deu bastante trabalho, assim. Mas eu creio que já era o próprio Senhor. Porque hoje, assim, eles dizem, né? Tão engraçado que eles não estão vindo na casa do Senhor. Até uma época ele teve, mas aí o mais moço,
que está com 26 hoje, ele de qualquer coisa, se ele diz para as pessoas, vai lá na igreja da mãe, eu digo, eu não tenho igreja nenhuma, vai lá na igreja da mãe, lá a mãe era assim, a mãe xingava, batia no cara, agora a mãe hoje está bem mais calma, né? E aí eu vejo assim, claro, aquilo ali foi algo que ele deu tem como testemunha. Tem como testemunha, até quando ele passa por uma dificuldade assim, né? E aí ele vem e eu digo assim, o Senhor que está te chamando lá. Aí eu digo, inicio um versículo e ele termina o versículo, então ele conhece a palavra. Ontem a Rosane ainda deu risada dele, né? Que eu iniciei um versículo e ele passou por ela assim e recitou o resto do versículo. Eu iniciei, ele viu como ele conhece toda a palavra e ela achou engraçado, porque ele conhece toda a palavra. E se alguém está passando por uma dificuldade, uma necessidade, ele diz lá na igreja da mãe. Vai lá na igreja da mãe, lá como coisa, a solução está lá, né? A solução está em Cristo. E Isabel, quais foram as tuas experiências ao longo do tempo que você foi buscando a palavra, né, que você foi sendo discipulada, né, várias pessoas te auxiliaram. Quais foram as experiências que você teve assim, de Deus mudar o teu coração, de perdão, né? Geralmente quando tem essa questão de casal tem muita amargura, né, muitos conflitos. Quais foram essas experiências que Deus trouxe para ti? Sim, em relação à área do perdão, agora, por estes tempos, esses últimos tempos para cá, que o Senhor tem feito uma obra de libertação, porque tudo é um processo, né? Então eu vejo assim que foram 14 anos para mim conseguir liberar perdão para o meu ex-marido. Porque eu olhava, eu enxergava. Quando a gente está passando por uma circunstância assim, a gente sempre procura um culpado, né, por aquilo que a gente está passando. E ele sempre foi o meu alvo, assim. Sempre eu olhava assim, ele era culpado de tudo que acontecia comigo. Tudo que acontecia de ruim era eu achava assim que ele era o culpado. Tanto é que assim que a gente tem, hoje a gente conhece a palavra, né, tem os 4 temperamentos, tem as qualidades, tem os defeitos. Não, então eu achava que tudo que é qualidade era, os meus filhos tinham puxado do meu lado. Tudo quanto que era defeito, puxou pro lado dele. Era bem assim, né? E aí hoje eu enxergo assim, hoje eu olho para eles, mas como é que a gente não vai amar uma pessoa que os meus filhos são tudo a cara do pai deles? Se tem alguma semelhança comigo, é pouco, todo mundo diz, eles são tudo a cara do pai deles, não tem nenhum parecido contigo. Eles, como é que a gente vai odiar uma pessoa que os filhos são tudo? Então a gente odeia os próprios filhos, né? Aí eu aprendi a enxergar dessa maneira. E outra coisa também, eu faço a oração da rejeição e perdão da oração doutrinária, né? Eu faço do caderno, mas também tem no aplicativo. Eu faço todas as noites e ali eu libero perdão para todas aquelas pessoas assim que eu tive alguma coisa, né? Assim, eu vou colocando ali, vou orando, vou liberando e aí sim, eu, com o tempo, acho que já faz uns 2 anos que eu estou fazendo, nem sei se faz 2 anos, faz caderno, Deus que iniciou esse caderno aí das orações. Aí com o tempo assim eu vou sentindo que aquilo está se libertando em mim, aquilo é como se fossem umas algemas, as correntes vão se abrindo. Sim. E aí, quanto mais tu ora, mais tu pede, assim, mais circunstâncias, mais situação, Deus permite, assim, que você levante em relação àquilo para ver se realmente tu quer liberar o perdão, né? E quer abençoar os teus ofensores. Então, isso é algo, assim, que eu tenho assim, presenciado na minha vida, né? Esse negócio de liberar o perdão e orar. E aí, quando a gente começa a fazer assim, mais se levanta. Pode ter certeza que a gente pensa, eu liberei perdão para fulano e abençoei e deu. Aí que você levanta, aí vai vir uma conversinha daqui, outra dali, fulano falou isso de ti, Beltrano falou aquilo, outro, e assim vai, né? Pra testar se tá bem perdoado. Aí sim que você levanta, né? Eu tenho a minha filha se separou, né? E então o meu ex-genro, assim, ele nunca gostou de mim. Tanto é que era por causa da própria igreja que ele dizia, se tu ficar igual a tua mãe, não quero mais saber de ti. Acho que todos conhecem a Josi, né? Não quero mais saber de ficar igual a tua mãe, mas não era a mãe em si, era por causa da igreja. Aí chegou um tempo, ele disse para ela, ou tu escolhe, ou eu, que era ele, né? Ou a igreja. Ela disse, eu escolhi a igreja. Na época, aí ele se aquietou por um bom tempo, né? Aí agora, assim, eles vieram se separar, né? E aí ele me ataca através do Facebook ali, fica largando indireta, me chamando de falsa, largando indireta ali, né? Por quê? Porque eu vejo aquilo ali gera uma raiz de amargura em relação a ele. Se fosse no outro tempo, aquilo ali podia até fazer com que viesse a rebater ali, né? Não, mas eu tenho uma compaixão, uma misericórdia dentro de mim que eu sinto assim, algo assim como se ele fosse meu filho também. Sim. Aí eu oro, abençoo a vida dele, porque ela tem um filho, meu neto, né? E é o único neto. Eu disse, mas como é que eu vou odiar uma pessoa que é o pai do meu neto? Isso aí não existe. Então eu creio que isso aí faça assim, é um processo da renovação da mente. De fazer a diferença. Porque Deus me traz essa realidade. Não tem como eu odiar o pai do meu neto. Se eu odiar o pai do meu neto, eu vou estar odiando o meu próprio neto.
Então isso aí não existe, tem que orar e abençoar a vida dele. Orar para que o Senhor, né, vai estar trazendo, porque eles também são batizados em Cristo, casaram na igreja, né? E hoje separaram, hoje não, faz tempinho já que se separaram, mas Deus sabe o que está fazendo, né? É verdade. E outra que ela não está buscando também, mas Deus sabe, né? Então tem que só orar. E Isabel, você compartilhou no início, né, que o primeiro, o que te cativou para permanecer na igreja, para ficar na igreja, foi que você queria a restauração do teu casamento, né? Sim. E quando foi que Deus trocou isso, essa motivação, né? A gente sempre vem na igreja porque a gente quer uma restauração familiar, porque a gente quer uma bênção financeira. Sempre o nosso primeiro... O que a gente primeiro quer sempre é uma coisa natural, porque a gente ainda não cresceu em vida, né? Não enxergou o reino, o que Deus realmente quer. E quando foi que Deus trocou essa motivação no teu coração e o que isso resultou na tua vida, né? De repente, não tá mais buscando aquilo, mas entender o reino, né? E tá ali por causa de Cristo, né? E não por causa de uma bênção natural. Na verdade, se eu creio assim, que entender mesmo o reino de Cristo, ainda não tem essa revelação, né? Mas o que mudou a motivação do meu coração foi quando eu comecei a fazer a oração da liberação de perdão e Deus começou a romper isso dentro de mim. Sim. Aí eu vi que aquilo assim não era mais tão necessário como eu pensava que era, né? Sim. A restauração do meu casamento. Mas eu creio assim que eu estou neste Porque meio termo. Às vezes a gente pensa, assim, né, que a gente só vai ser feliz se acontecer aquilo que a gente imagina que vai nos trazer alegria, né? Que a gente só vai ser feliz se alcançar determinado projeto que a gente tem, né? Até um certo ponto eu pensava dessa maneira. Agora, eu creio que o Senhor já renovou isso aí, esta área na minha vida, que eu sei que isso aí já nem é mais, como quem diz assim, isso já não tem mais esse desejo no meu coração. Uhum. Nem que se Deus dissesse assim, hoje eu vou restaurar, eu já não queria mais aquilo ali, sabe? Uhum. Eu já me sinto assim... mais abençoada, já me sinto assim abençoada e abençoo a vida dele, oro abençoa a vida dele, mas assim a revelação do plano, do propósito de Deus, eu não sei, se eu disser que eu já tenho, eu estou mentindo, né? Então eu clamo para que Deus mude meu coração, eu clamo, que sua vez está renovando, mudando meu coração, porque eu tenho passado assim por um processo muito de doença e enfermidade, né? Então, como eu já dei testemunho, assim, Deus me ministra assim, que tudo aquilo que Deus permite que está encoberto em mim, o Senhor está expondo. E tudo aquilo que está em oculto, o Senhor está revelando, mas aí o Senhor ele expõe e revela para que eu seja curada naquelas áreas, porque não vai curar nada daquilo que eu não tenho enxergando. Então eu vi assim, eu estou passando por enfermidades ali. Aquele dia eu dei testemunho no culto, né, da dor, tipo uma facada do lado. Eu fiz o exame abdominal total, eu já tinha feito tomografia computadorizada, abdominal total, ecografia, raio-x, todas essas coisas eu já fiz, né? E aí o que Deus me ministrou, mostrou o dia que eu estava passando agora, hoje nós estamos no mês de novembro, acho que em setembro, aquela dor horrível, assim, que todo mundo dizia que passagem de pedra do rim é a mesma coisa que ganhar um filho, né? E eu senti aquela dor horrível. E aí depois eu repeti o exame, fui fazer, a pedra tinha sumido, então aquilo ali era a passagem de pedra no rim, mas para que eu pudesse saber que aquilo ali tinha acontecido, que Deus tinha me libertado, eu tinha que sentir aquilo ali. Sim. Porque não somente de eu ouvir os outros falar que era a mesma coisa que estivesse ganhando um filho, né? Mas eu passei por aquele processo, eu tinha uma experiência com o Senhor naquela área. E é isso aí que nos traz assim um renovo, né? Que o Senhor vai nos ministrando, mostrando assim, que é necessidade de tu passar pela provação. Porque é muito simples alguém vir me dizer assim, eu passei por isso nesta área. Aí tu não vai experienciar, tu vai só ouvir o testemunho do outro irmão, né? Aí eu passei, aí eu posso dar testemunho, porque eu passei por aquela experiência, né? Deus te deu uma bênção, uma cura, o Senhor me deu uma bênção, uma cura. Aí quando ele diz, estou passando por um processo ali de faceite, plantar dos pés, né? Como eu compartilhei, Deus da planta do pé até o alto da cabeça, como eu compartilhei, a irmã Rosane está ali, né? Para dar testemunho à época, vai fazer 4 anos, foi quando nasceu o meu sobrinho, que vai fazer 4 aninhos agora, estava lá em Venâncio. E eu compartilhei aqui no púlpito com os irmãos de que a dor de dente, mas meu testemunho eu não falei, que eu já tinha ido no dentista, o dentista dizia, eu vou limpar teu dente, eu vou fechar, e se não doer, a gente vai abturar. Agora, se doer, a gente vai ter que fazer um tratamento de canal, e eu não tinha condições de fazer um tratamento de canal. Aí ele deixou os 3 dias o dente, né, aberto, não doeu, ele fechou. E aí foi o problema, né?
E aí eu tava lá em Venâncio, lá, e aí eu orava e me ajoelhei, e ela me dava diclofenac, tudo quanto é remédio, não dormia, ficava preocupada. E eu chorava também, encharcava o travesseiro, tanto chorava. Dói, né? Dente, coisa horrível, dói. Parecia que ia explodir, porque ele tinha fechado. E aí eu orei e pedi para Deus, o senhor sabe qual é a minha condição, eu não tenho com o que fazer um tratamento de canal no momento, né? E aquilo ali foi como se Deus tivesse tirado com a mão, já vão fazer 4 anos, agora em 3 de dezembro, quando nasceu meu sobrinho. E tirou, que eu nunca mais senti. Nunca mais senti. Então Deus fez uma obturação ali, um tratamento de canal espiritual. Que benção. São as experiências que Deus tem me dado, né? Glória E a Deus. também o cisto no rim, né? Que eu dei testemunho de que eu fiz a coisa, estava 6,6, né? O tamanho. E agora com esses exames eu fiz a pedra na vesícula, tinha sumido, e o cisto está 4,7. Então ele está definhando. Como se o Senhor estivesse sufocando ele, está definhando. Então eu já vi ali já o processo, a mão do Senhor, né? É verdade. Agindo e interagindo. E como é que a gente não vai se alegrar no Senhor? É. A palavra diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. As pessoas, como é que eu vou me alegrar se eu estou passando por isso, por aquilo, aquele outro? Tu está olhando a circunstância momentânea. Não está olhando para Cristo, que né? O Cristo é permanente, aquele momento que a gente está passando ali, passar no vale, né? Passar pelo fogo, como fala Isaías 43, passar pela água, passar o vale da sombra da morte. E é nessas horas que Deus se mostra, né? Sim. Que Deus se mostra poderoso, porque não faz sentido, né? Se tu não tá passando por uma dificuldade e ele vir te socorrer, ali é que simples, é na dificuldade, né? Na doença, no problema, que Deus vem com a mão dele para nos suprir, né? E a gente tem que aprender a suportar um pouquinho para experimentar a força, né? E a graça do Senhor. Então, você que está nos acompanhando, nos assistindo, que você possa ter fé no Senhor, né? De que Deus, ele tira a gente, né? Lá do fundo do poço, né? Naqueles momentos de depressão, de confusão, que a gente não sabe mais o que fazer da vida devido às circunstâncias, à tristeza. E como o Senhor muda isso no nosso coração. E também a respeito da cura divina, muitos não acreditam, né? Mas é muito real quando nós clamamos e buscamos em Deus, né, a solução com um coração sincero, com um coração de fé. O Senhor, ele vem e age, né? Muitas pessoas já deram aqui o seu testemunho, né, de cura e como o Senhor restaurou. Então vamos dar uma chance, né, para Jesus mudar e transformar e trazer a cura para nossa vida e para os nossos familiares. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.